Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula de Matemática 1 da terceira semana do mês de novembro. Já estamos bem próximos de finalizar o ano letivo, né? Estamos bem encaminhados para tal. E hoje, pessoal, nós iremos fazer a correção dos exercícios do módulo 4, que é o nosso último módulo, nas páginas 106, 107 e 108, e iremos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós iremos ver as medidas de superfície e vocês irão resolver as atividades que existem entre as páginas 110 até a página 129. Lá na agenda de vocês tem as páginas de forma mais detalhada, ok? Então, espero que todos estejam bem, caderno, lápis, caneta e módulo em mãos, para assim a gente poder dar início à correção da nossa atividade. Bom, nós havíamos estudado o sistema métrico decimal. Nós vimos as unidades derivadas do metro, vimos quais eram múltiplos, quais eram submúltiplos, vimos um pouco da história de como que se usava as medições antigamente e como que se utiliza hoje em dia, né, através do sistema métrico decimal, onde nós temos unidades de medidas que são padronizadas. E na primeira questão, ela queria que você escrevesse quais das antigas unidades de medida, baseadas no corpo humano, apresentadas na página 104, é a mais adequada para medir, no item A, o comprimento do livro de vocês. No caso, aqui como sugestão, podemos usar o palmo. No item B, ele quer a largura de uma rua. Podemos usar o pé, por exemplo, ou passo, né? Essas respostas aqui são sugestões. Na C, ele quer o comprimento da lousa. No caso, vocês podem usar o cúbito. E a altura de uma mesa, pode-se usar o palmo. Lembrando que são sugestões, tá bom? Na questão de número 2, pedia que por meio de estimativas, né, para determinar qual segmento de reta ao lado que tem 4 centímetros de comprimento. Então, usando trena, régua, vocês podem ver que é o segmento de reta EF, certo? Na questão de número 3, ela queria que você escrevesse cada medida em quilômetros, lembrando que todas aí estão em metros, e para transformar de metros para quilômetros, basta você dividir por 1000, né? Então, no item A, na primeira, né, na voz aí do Guilherme, tem 2.400 metros, que equivale a exatamente 2,4 quilômetros. A Andrea tem aí 1.300 metros, que equivale a 3,7 quilômetros. É isso. O Lucas, a distância dele aí em quilômetros é de 2,9. Lembrando que essas unidades estão em metros e a gente está transformando em quilômetros. E da Jussara são aí exatamente 1,9 quilômetros. Ok? Dando continuidade na questão 4, vocês iam observar a figura ao lado e ia escrever em seu caderno como você faria para verificar, usando apenas um compasso, se as medidas dos segmentos em vermelho têm o mesmo comprimento. Pessoal, aqui eu vou deixar para vocês uma sugestão de resposta, tá bom? Então, como sugestão, o que é que pode ser feito? Poderia-se posicionar a ponta seca do compasso no ponto de encontro dos dois segmentos, que vocês podem ver, e com a abertura igual à medida dos dois segmentos. Em seguida, giraria o compasso até o encontro do outro segmento. Se o arco traçado coincidir com a extremidade do segmento, a gente pode chegar à conclusão de que os dois segmentos em vermelho vai ter a mesma medida, certo? Na questão de número 5, a gente vai completar os itens com números adequados. No item A, ele quer saber 476 centímetros na equivalência em metros. De centímetro para metro, basta multiplicar, não é isso? Ou melhor, basta dividir por 100. Dividindo 476 por 100, temos 4,76. Na B tem 350 metros e quer transformar em decâmetros. No caso, a gente também vai dividir, né? Vamos ficar com 35, tá bom? E na C, ele quer saber
Quantos milímetros equivale 6,17 decímetros? Porque sabemos que é 617 milímetros. Aí, no caso, a gente multiplicou por 100. Na D, ele quer saber quantos hectômetros equivalem 28 decímetros. No caso aí, fazendo a divisão, temos 0,028. 1,29 quilômetros equivale a 12.900 centímetros e 0,073 quilômetros equivale a 7,3 decâmetros, no item E. F. Na questão de número 6, a gente vai ligar cada uma das fichas ao instrumento mais adequado para fazer a medição indicada. No primeiro, ele quer a altura de uma janela, que no caso a gente pode usar aí o metro articulado. A espessura de um parafuso a gente pode usar o paquímetro. O comprimento de um lápis podemos usar a régua e a cintura de uma pessoa usamos a fita métrica. Esses são os instrumentos mais adequados para fazer as medições indicadas. Na questão de número 7, você ia se juntar a dois colegas e, usando a fita métrica, ia mecer as partes dos seus corpos correspondente às unidades de medida de comprimento palmo, pé e jarda. Depois iam construir em seus cadernos um quadro com as medidas obtidas em centímetros e perceber as semelhanças e diferenças. É uma resposta pessoal, né? Não tem como a gente socializar em sala de aula, porque estamos em um momento de atividades remotas. Então, essa questão aí a gente não tem como colocar uma sugestão. Na questão de número 8, ele quer saber quantos centímetros equivale a cada TV aí de acordo com a sua polegada. Lembrando que uma polegada é 2,54 centímetros. Então, no item A, como temos aí uma TV de 20 polegadas, basta multiplicar 20 vezes 2,54, que dá igual a 50,8. Assim, é o tamanho do televisor, né? No caso aí, o tamanho deste de 20 polegadas é de 50,8 centímetros, certo? Na B, temos aí um televisor de 42 polegadas, e ao multiplicar 42 vezes 2,54, a gente obtém 106,68 centímetros. No item C, temos uma TV de 50 polegadas, e ao multiplicar 50 vezes 2,54, a gente obtém 127. Assim, a medida 127 centímetros. A questão de número 9, vocês iam observar a tirinha e escrever o que você entendeu na história. Pessoal, como sugestão, nós temos o seguinte, que nos primeiros quadrinhos, as placas elas indicavam a distância que faltava para chegar até a cidade, que o nome é Redusa, e não reduzir a velocidade, né? Como foi aí o que aconteceu nessa charge, não é? Na questão de número 10, a gente vai elaborar um enunciado, né? E como sugestão, eu trouxe aqui o seguinte, que Pablo descreveu o caminho que percorre para chegar até a casa de sua avó. No esquema, a gente pode ver que a casa dele está representada pelo ponto A, enquanto a casa da avó de Pablo está representada pelo ponto B. Qual é a distância em metros percorrida por Pablo para ir de um ponto para o outro, ou seja, do ponto A para o ponto B? Escreva também essa distância em decâmetro. E aí a gente tem as respostas, né, que é 17.900 metros, que dá 1.790 decâmetros. Pronto, pessoal, finalizamos a correção e agora nós iremos para o conteúdo da nossa aula de hoje, tá bom? Em que a gente vai estar estudando as unidades de medida, né? No caso aí de superfície, mas antes disso eu quero revisar com vocês o que é o perímetro, tá bom? O perímetro, pessoal, é simplesmente a soma das medidas dos lados de um polígono, né? Como nesse exemplo aqui, nós temos um retângulo cujo lado mede 10 centímetros e o lado menor mede 5 centímetros. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. O retângulo possui 4 lados. E vejam que os lados tem dois pares de lados, né? Em que um par é igual e o outro par também é igual, tá bom?
Então, nós temos o seguinte, perímetro vai ser igual a 10 mais 5 mais 10 mais 5. Esse outro 10 se refere à base inferior e o 5 se refere à outra altura, né? São lados iguais, os pares aí. Então, o perímetro basta você somar tudo isso. 10 mais 5 é 15, 15 mais 10, 25, 25 mais 5, 30. Então, temos aí que o perímetro deste retângulo é 30 centímetros. Então, sempre no perímetro, lembrem-se, é só somar as medidas dos lados da figura, certo? Em seguida, a gente vem para as medidas de superfície. Pessoal, quando a gente está trabalhando com medida de superfície, a gente deve lembrar da área de figuras planas, que é o espaço que ela está ali revestindo, né? Então temos o seguinte conceito, que a área de figura plana, ela indica quantas vezes a unidade de medida de superfície cabe na superfície da figura. Como podemos ver nesse exemplo, ó, que Ana desenhou o modelo do seu bordado na malha quadriculada. Cada quadrado dessa malha tem 1 centímetro de lado e a gente vai dizer o espaço que está aí sendo revestido, né? Os quadradinhos que foram cobertos, que no caso aí são 9. Então vejam, um exemplo no nosso dia a dia é o revestimento de cerâmica de paredes, do chão da casa, né? Muitas vezes. Então, quando a gente vai calcular, a gente multiplica uma medida pela outra, né? A largura pelo comprimento e a gente obtém a área, certo? Que é para saber o quanto que vai precisar para cobrir aquela superfície do chão ou da parede. Então, nós temos algumas áreas de figuras geométricas planas. Hoje nós iremos trabalhar com quadrado, retângulo e triângulo. Então, no retângulo, nós devemos lembrar das seguintes medidas, que é a base e a altura do retângulo. E a área do retângulo consiste em você multiplicar a base pela altura. Então, a área do retângulo é base vezes altura. O quadrado é um polígono de 4 lados que possui os seus 4 lados com a mesma medida. E eu estou representando aqui o lado pela letra L. O lado do quadrado é só você multiplicar o lado por ele mesmo. Ou seja, a área é o lado elevado ao quadrado, que é só você multiplicar a medida por ela mesma. Vamos aqui a 2 exemplos. Nós temos um retângulo que a sua base mede 10 centímetros e a sua altura 5 centímetros. A soma é o perímetro. Aqui nós estamos trabalhando com a área. E a área do retângulo é base vezes a altura. Então temos aí, substituindo na fórmula, A vai ser igual a 10 vezes 5, tá bom? 10 vezes 5 que é igual a 50. E outra coisa, a unidade de medida fica elevada ao quadrado, porque você está multiplicando uma medida pela outra. Então temos aí 50 centímetros quadrados, tá bom? Já no quadrado nós temos aí o lado que mede 4 centímetros. Então todos os outros também medem 4 centímetros. A área é igual a 4 vezes 4, né? Você sempre vai multiplicar o lado por ele mesmo, no quadrado. 4 vezes 4 é 16. Como a unidade de medida é em centímetros, a gente tem aí 16 centímetros quadrados, certo? Também não esqueçam desse detalhe. A unidade de medida na área fica elevada ao quadrado, certo? Por fim, nós temos o triângulo. Pessoal, ao dividir um retângulo ao meio, ao traçar uma diagonal no retângulo, a gente obtém aí, ó, 2 triângulos, certo? E como a área do retângulo é base vezes altura, então a do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Eu peguei aqui, ó, esse lado do retângulo, que forma um triângulo, em que a sua base e a sua altura estão sendo mostradas, né? E a gente vai aqui fazer resolver um exemplo, né? Nós temos aqui um triângulo cuja base mede 10 centímetros e a altura mede 5 centímetros. Então, a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Substituindo na fórmula, temos 10 vezes 5 dividido por 2. Primeiro, resolve a multiplicação. 10 vezes 5 é 50.
ficou 50 dividido por 2, que é igual a 25. E não esquecendo que a unidade de medida fica elevada ao quadrado. Assim, a área desse triângulo é 25 centímetros quadrados, ok? Então, pessoal, com base nessa explicação e nas unidades de medida padronizadas, vocês irão resolver os exercícios do módulo, tá bom? Só chamando atenção a vocês, nas unidades de medida padronizada, que a gente trabalha, tá bom? As principais. A primeira é o centímetro quadrado, que é usado para representar pequenas áreas, como por exemplo a de um quadrado de um lado de centímetro, tá bom? Então temos o centímetro quadrado, temos a representação, temos o metro quadrado e o quilômetro quadrado. O metro quadrado a gente já usa para medir objetos um pouco maiores, tá certo? Em relação ao centímetro, a gente pode, por exemplo, usar o metro quadrado para medir o tapete de grama, não é isso? Geralmente a gente encontra aí que 4 tapetes de grama equivalem a 1 metro quadrado. Já o quilômetro quadrado a gente usa para extensões maiores, como por exemplo, cobrir tantos quilômetros de asfalto, né? Quando se vai asfaltar uma cidade, por exemplo, as ruas, usa-se o quilômetro quadrado. E também temos a unidade de medida, né? Em que ela é usada para medir espaços maiores, que são as unidades de medidas agrárias, como por exemplo a hectare, né? Temos aí que o hectare, que é representado por H, 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados, certo, pessoal? Temos aí essa equivalência. E com base nesse estudo, vocês irão resolver os exercícios do módulo, que está indicado de forma mais detalhada na agenda da semana, tá bom? Tenham todos uma ótima tarde, o meu muito obrigado e até amanhã na nossa segunda aula.